e pessoas ligando para a gente resgatar cachorro, e a gente está aqui, não tem como. Tenta outra pessoa. Aí xinga a gente tudo, não entende. Mas, assim, muito protetor de computador. Isso existe. Isso é fato na nossa cidade. Eu sou Leda Pinho e estou aqui no nosso canal no YouTube, Coluna Leda Pinho. Hoje, com muito prazer, eu vou conversar com Débora Dal, vereadora aqui em nossa cidade e que tem como bandeira a defesa dos animais. Eu quero antes, porém, lembrar você de deixar aí o seu like, comentário, qualquer coisa que te venha de sugestão, porque a gente está aberto a todos os temas, todos os assuntos, todos os debates, enfim, é aberto para todos nós. Débora, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite, Leda, obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar um pouquinho com a senhora em relação a toda essa demanda, né? Que a gente precisa muito que mude na nossa cidade. Então, Débora, para começar e para a gente ficar bem mais próximo, guarda o senhora para lá e Tá vamos bom, nós duas no você, tá bom? tá bom, Então, é combinado. o seguinte, são tantas as questões e as perguntas que eu gostaria de falar com você, porque eu não sou necessariamente uma protetora de animais, embora eu tenha uma paixão alucinante por todos eles, especialmente os cachorros. Eu tenho hoje 4, lamentavelmente eu perdi 2, que eram 6, e não me conformo. Então, a gente começa a se envolver nesse sentimento de uma tal forma que muitas vezes eu até me torno um pouco grosseira quando eu vejo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de maltrato. Eu queria, então, que, para iniciarmos esse nosso papo, que você me dissesse há quanto tempo você defende essa causa. Assim, na minha vida sempre existiu animais, né? A gente sempre, desde criança, sempre teve cães, então, assim, que eu defendo, que eu coloco, que eu tiro da rua e levo para dentro da minha casa, tem quase 11 anos. Que eu comecei a tirar da rua e levar para casa. Eu via, talvez, uma cadela. Eu trabalhei numa academia aqui na cidade e eu cuidava dos animais, dos cachorros lá na porta dessa academia. E eu fui mandada embora. Justamente um dos motivos foi esse, né? Por eu cuidar dos animais lá, estava incomodando os alunos. E quando me mandaram embora, eu catei todos aqueles cachorros que ali eu cuidava, levei tudo para casa da minha mãe. Aí foi aumentando, né? Sua mãe de pleno acordo. Sim. Se eu não tivesse o apoio da minha mãe, porque tudo começou dentro da casa dela. Hoje eu não moro mais com ela, mas onde eu moro não cabe todos os animais, ainda tem 20 para trás lá na casa dela. Então, assim, se não fosse o apoio dela, se não fosse toda a estrutura que ela sempre me apoiou, me ajudou, me orientou, eu jamais teria conseguido chegar onde eu estou, eu jamais teria conseguido salvar o tanto de vida que a gente já salvou. Então, assim, o apoio dela foi peça fundamental em tudo. E, Débora, a gente assiste, infelizmente, diariamente, ou notícias ou assistindo a cena mesmo desses maus tratos. Eu queria saber de você o seguinte: existem leis que punam o agressor? Existe. A gente tinha a Lei 9.605, né? Que é uma lei ambiental que no artigo 32 já regulava, né? A respeito dos maus tratos. E agora a gente tem a Lei Sanção, que ela é do ano passado. E essa lei prevê, ela alterou o artigo, né, da lei anterior e prevê reclusão de até 5 anos. O que a gente não tem, principalmente aqui na nossa cidade,
é a aplicabilidade dessa lei. Eu tive um caso de maus tratos recente. O que aconteceu? Denúncia de animais abandonados numa casa. A gente recebeu o vídeo, chegou lá, os vizinhos mesmo já tinham roubado, mas a tutora estava. E a tutora super grossa, enfrentando e xingando e com desaforo, falou que ia levar os animais, a gente pegou os animais, ela disse que ia levar no veterinário. Aí os bombeiros fizeram todo o trabalho dele, mas iam deixar os animais com ela. Eu falei, não, ela não vai ficar com ela. Ela vai levar no veterinário, então a gente vai junto e vai acompanhar. A gente acompanhou ela, ela levou a gente numa casa de ração. E xingando a gente na rua. Aí a gente saiu de lá, destinou os animais. Os 3 morreram, os 3 estavam com sinomose, eram filhotes, não tiveram atendimento e os 3 vieram a óbito. Eu estava só esperando o último vir a óbito, agora eu vou pegar o laudo e eu vou fazer a denúncia contra ela para ela responder pelo crime de maus tratos. O que falta aqui? Alguém que leve adiante. Existe a lei, então, mas o povo fala assim, ah, não, mas você vai fazer isso, ai, a pessoa é uma senhora, mas na hora de pegar o animal, a pessoa tem que ter a responsabilidade que está lidando com vidas, e com vidas a gente não brinca, entendeu? Então, assim, se você não tem condição para dar um atendimento veterinário, não tem o animal. Se você não tem condição para dar um suporte, uma vacina, não tem o animal. Então, a gente tem vídeo Débora, o que me antes. indigna de uma forma assim, muito contundente é exatamente este ponto. Existe a lei. E por que essa Existe. lei não é cumprida? Aplicabilidade é o que eu falo. Talvez falta uma reciclagem, talvez falta dar a devida importância que se tem que dar aos animais. Porque Porque nós talvez a pessoa. assistimos há pouco tempo um shih tzu que estava sendo Sim. afogado num balde pelo seu dono. Ele ficou um dia na cadeia e depois volta a Aí continuar a vida normal. Por que que essa punição não acontece? Porque eu nunca assisti um caso em que também não. tivesse realmente feito o que é justo e o que determina a lei. Eu também não. Aqui na nossa região, até hoje, eu também não. A gente vê muito a lei sendo cumprida com aqueles grandes protetores no estado de São Paulo, né? Que tem. Aí lá a gente vê a aplicabilidade da lei, mas aqui na nossa região, infelizmente, a gente está engatinhando nessa questão de respeito aos animais e de dar o devido valor e de cumprir a lei. A lei existe. E tem muitas pessoas que desconhecem a lei, que não sabem que dá punição, que dá prisão. No caso de morte, igual esse caso nosso, a reclusão é até 5 anos. É caso, se for réu primário, tem todas essas coisas que pode recorrer, responder em liberdade e tudo. Mas, assim, tem prescrito. Então, tem que fazer o quê? Cumprir. Muitas denúncias chegam, Leda, é engraçado. A pessoa denuncia, o meu vizinho tá assim, assim, assim. A gente pede, faz um vídeo, porque a gente precisa de um documento para chegar na casa, para entrar. Eu não posso, porque eu não posso me comprometer. Então a pessoa Como não. foi feito o vídeo daquele shih tzu, né? Ah, Inclusive, a moça que denunciou adotou isso. o Tem que cachorrinho. ser feito. A gente chegar para bordar, para entrar numa casa, para ter uma ação, a gente precisa de um vídeo. Igual esses dias eu recebi um vídeo de uma gata dentro de um viveiro. A gente foi lá, abordou, tirei a gata, tá comigo. Entendeu? Eu tirei a gata, ficou 3 dias para aprender a comer ração, porque eu acho que ela comia rato. Que horror. Soltava à noite para caçar. Então, assim, existe, mas o que que falta? Aplicabilidade. A gente precisa juntar, entendeu? Igual esses tempos atrás, estava até comentando que eu acho que precisava de um curso de reciclagem, de um curso de alguma coisa para as autoridades, para elas entenderem os pontos da lei para a gente poder fazer as coisas acontecerem na cidade. Ainda nesse segmento de lei, não foi também elaborada uma lei que proíbe essa questão dessas clínicas que usam as cadelas como matrizes e exploram até o fim da vida delas? Isso não foi proibido para comercializar os filhotes?
ainda não tem uma lei que proíba a prática, né? O que tem se tentado é tentar tirar os clandestinos, né? Mas para tirar os clandestinos, o que, que a gente consegue tirar? Com a denúncia, que a gente chega lá, vê a situação de maus tratos e toma as providências. Mas tem os criadores, aqueles que são registrados, que são todos legais, isso nunca vai acabar, né? Então, assim, isso é uma coisa que nunca é muito forte. Talvez demore mais a gente conseguir esse tipo de resultado, né? Mas o que que acontece? Aqui em Araguari, a gente sabe de vários criadores que existe, a gente sabe que tem maus tratos, a gente sabe carrapato, infestações, cadelas vivendo de forma subhumana, presas e tudo, só que a gente não tem as provas. Entendeu? A pessoa que vai lá e adquire um animal naquele lugar que poderia filmar, que poderia, tem medo. Eles não fazem. Aí vamos supor, se eu chegar num lugar desse, eu vou pegar um lugar limpo, arrumadinho, bonitinho, porque a pessoa maqueia toda a situação. Então, o que que a gente precisa? Apoio da população. Tem uma Eu, situação, tem outra, denuncia, avisa, filma, igual eu cavalo, né? tive uma Schnauzer que foi tirada de um criadouro lá de Uberlândia. Ela tinha medo, ela vivia numa gaiola. Depois ela já estava mais velha, descartaram. Ela tinha medo até de sombra. Com o tempo, ela foi convivendo com os outros. Bom, enfim, ela viveu comigo 3 anos e 8 meses, mais ou menos, feliz. Mas ela veio muito Um sofrida e com trauma, muita sequela. Eu acho isso um um absurdo. crime que merece ser olhado com maior cuidado. E você estando agora na Câmara, não existe possibilidade de você levantar essa questão, Existe, Débora, e a gente existe. lutar junto? A gente precisa disso, né? De um apoio para a gente poder fazer com que as coisas funcionem e o prefeito acate, né? Então, assim, existe sim, é igual questão de carroça. Então, todas as questões a gente quer tentar que se resolva o quanto antes. Questão do outra coisa que me incomoda muito, que aqui na nossa cidade tem demais, a venda, o comércio dos animais, que a gente passa e vê aquelas aves, os gansos, os cachorros, os passarinhos, tudo, as galinhas, os pintinhos presos naquelas cercas, naquelas grades, naquelas coisas. Então, assim, ali é nítido maus tratos, né? Então, assim, a gente não tem que falar só de cão e Isso gato. acontece aqui, você tem toda essa Nossa, informação. tem vários locais aqui que tem essa prática, né? De venda de animais e que eles ficam ali presos, ficam no sol, nas gaiolas, às vezes sem água. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está documentando. Canil, clandestino, essas coisas. A gente Tem muito, tem né? até um que a gente vai tentar ir esses dias para ver se consegue informações. Então, assim, a gente tá tirando foto, tá pegando endereço, a gente está tentando documentar de uma forma mais quieta para quando as coisas acontecerem, a gente ter prova. Porque isso tudo, se a gente tiver prova, a gente consegue fazer com que a coisa aconteça, mas sem prova, né, vai ficar igual aí, vários lugares que já foram processados, fecha, abre e continua a prática da mesma forma. Então a gente tem que coibir. Se a pessoa não tem o mínimo de respeito, né, por outra espécie, por uma vida, então a gente tem que Enquanto eliminar as pessoas aquilo. não entenderem que animal não é mercadoria para você vender, trocar, né? É, A coisa não funciona. Me preocupa muito também a questão da castração, mas a castração que me move são das cadelas em situação de rua, que eu acho que é por aí que tem que começar. sim. Hoje, assim, castração, a gente já teve 4 anos daquele projeto do deputado estadual Noraldino Júnior, né, do Castramóvel. Eu me recordo. Através desse projeto, a gente já castrou mais de 1.000 animais, inclusive animais em situação de rua. Tem castração através do canil municipal. Agora a gente vai começar a colocar o castra da prefeitura para rodar. O que que a gente faz o apelo e pede? Porque eu hoje tenho 90 cães.
fora gato e cavalo. Então, eu não tenho condições hoje de dar um lar temporário de 10 dias para uma cadela que a gente vai castrar em situação de rua. E a gente pede isso para a população. E a gente não tem esse apoio da população. Então, o que, que a gente está tentando? Ver se a gente estrutura um espaço, que a gente alugue um espaço, que a gente tenta fazer uma outra forma para a gente ter um local para a gente Para o fazer esse pós-operatório. pós-operatório. Vamos supor, pegou uma cachorra lá no Jockey Club, na rua tal. Aí a gente tenta fazer a castração, faz o pós-operatório e devolve ela para aquele local que ela já está acostumada a pegar alimento, tem aqui Você todo aquele... falou no Jockey Club, é o bairro que eu É, moro. então, Aqui a nós gente... temos 4 que vivem por aqui. Eles dormem numa garagem e durante a manhã eles já vêm para comer. Então, eu tenho o comedor e o bebedouro e uma outra vizinha também. Todos têm nome e uma delas, a fêmea, a única fêmea, que chama Madalena, nós conseguimos castrá-la no canil e eu consegui a castração e a vizinha cuidou dela no período, então, de recuperação. Mas, de qualquer forma, vamos voltar ao assunto de espaço. O canil não tem espaço, Débora, para ser ampliado e adaptado um hospital de campanha para essas criaturas? O que que a gente precisa? O canil ele tem um espaço gigantesco, só que é mato, né? Então, o que que a gente precisa? O que que é um projeto, que é um sonho, né? A gente está lutando aí pelo curral, para modificar o curral, por um gatil, que a nossa cidade não tem gatil. Quando tem algum gato que precisa de apoio, de suporte, eles ficam dentro de umas bainhas pequenininhas, lá dentro do canil mesmo, para que eles possam ter o atendimento. Então, o que que a gente precisa? De uma nova área. O canil, infelizmente, está lotado. O canil, infelizmente, é uma área contaminada também. Eu mesma, esses tempos atrás, a gente resgatou um cão lá na LD Celulose, que não estava andando, estava com edema cerebral, a gente acredita que foi um atropelamento. A gente pediu apoio para o canil, por não ter espaço e tudo, o canil recebeu o animal, fez o tratamento do animal, o animal começou a andar, começou a voltar aos movimentos, pegou sinomose. O animal veio a óbito. Então, assim, não é o melhor local. Então, a gente precisa de uma nova área. Para a gente fazer uma nova área, a gente precisa de verba. Então, a gente acredita que ano que vem é ano político, né? A gente acredita que vai conseguir alguma coisa É conveniente que se nesse destine período alguma verba. para que a gente construa um novo espaço, né? Uma casa de passagem, que a gente possa colocar a maternidade, que a gente possa colocar a área separada para sinomose, a área para parvo, a área para adoção de animais. Então, a gente tem que ter uma área toda estruturada com áreas separadas específicas para cada coisa, para que a cidade possa atender a demanda, porque a população acha que toda a responsabilidade é de protetor. Protetor, protetor. Protetor faz além das possibilidades, por quê? Não tem ajuda, igual o povo acha que eu tenho ajuda da prefeitura, que eu tenho ajuda de deputado. Eu não ganho dinheiro de ninguém para comprar ração, eu não ganho ajuda de ninguém. Depois que eu ganhei, que eu estou como vereadora, as doações que eu ganhava da população de ração acabou. Eu não ganho mais, e a quantidade de animais aumentou. Entendeu? Porque a gente pega, não adianta, a gente vê um animal, não tem jeito. Tem situações que ainda você evita que não tem como, mas tem outras que você não tem como falar não. É igual um cachorrinho filhote que a gente pegou com bicheira na pata. Ele já está vindo há 2 meses de tratamento, ele tem 2 meses. Ontem foi feita a cirurgia de amputação da pata. Então, assim, são vários e vários casos, mas que, assim, a população acha que, como eu estou hoje numa posição de cargo público, eu estou rica. Não estou. Estou devendo mais do que tudo. Por quê? Porque a demanda aumenta. E a gente Eu tenta imagino fazer que eu tudo. tenho 4, eu tenho conta corrente na clínica, porque você começa a saldar uma dívida, aparece a outra que você tem Parece que que... não para. É muito complicado. E É. os cavalos, Débora? Eu Ah. tenho, eu tenho ouvido muito comentário a respeito do tal do curral municipal, que diz que é um horror. Como é que aquilo funciona? O curral municipal hoje,
o que a gente pode dizer que melhorou um pouco. Está longe de ser ideal, mas ele melhorou por quê? Porque hoje tem alimentação. Estão comprando alimentos que antes não era comprado. Então, os animais que são apreendidos vão ter comida. Lá tem um posto de água. O que que acontece? A gente vê gestão, 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 nada foi feito de lei, de projeto de lei para regulamentar o espaço, para regulamentar o que se pode ser feito com os animais que eles são apreendidos. Então, assim, apreende o animal fica lá preso. Aí o que que acontece? Os próprios tutores, que são carroceiros, catireiros, vão lá, quebram o cadeado e tiram o animal de lá. Não sabe quem é, porque o curral não tem guarda, o curral não tem... Não tem estrutura nenhuma, então, física. Nenhuma. Aí o que que acontece? Fica por isso mesmo. Amanhã vai, resgata de novo, põe lá, no outro dia não tem mais nenhum. Então, assim, tá horrível a situação. Hoje mesmo eu estive com o prefeito, consegui uma agenda com ele, conversei essa questão. Semana que vem a gente vai olhar uma outra área para ver se a gente consegue estruturar para tirar ele daquele espaço lá e dar mais segurança, colocar uma pessoa responsável para ficar ali, para tomar conta, para parar isso. E a gente está em recesso, assim que voltar em agosto, a gente vai fazer um projeto de lei para regulamentar animais que ali vivem. Aprendeu, tá? Ali tem 5 dias, vai para leilão, se não for leiloado, vai para doação. E a doação com critérios, com requisitos, para Com que esse animal não volte a ser responsabilidade. utilizado para tração animal. Para a gente E tirar ele da rua. outra coisa que incomoda muito a mim e outros tantos do meu convívio é a questão da carroça. O que a gente assiste é absurdo, é desumano. O cavalo apanha por suportar um peso além da capacidade dele e nada é feito. Também não tem lei nenhuma para Não, limitar, para acabar com esse atraso de usar o animal. não. Na nossa cidade não tem nada. O que que a gente... Eu fiz até uma audiência pública esses dias, onde eu convidei os carroceiros, convidei pessoas da população, secretários e tudo, para a gente estar discutindo. Convidei o João Paulo, que ele é um líder dos carroceiros e tudo, para a gente estar discutindo essa demanda, para a gente alinhar e tentar não prejudicar aquele carroceiro que tira o seu sustento e que não tem como. Mas eu ouvi lá, assim, duas frases que me chamaram a atenção e me fizeram ver o quanto ouvi de um colega vereador que era para me esquecer que eu jamais conseguiria acabar com a carroça na nossa cidade. Porque isso existe Isso desde a foi época de... dito por um colega vereador, Foi, que estava presente no dia da audiência. Aí ele cujo disse, nome você não me revela. foi o postigo. Quem? Aí eu falei para ele, até o fim do meu mandato você vai ver que eu vou conseguir. E outra coisa que eu ouvi é que desde a época de Jesus Cristo existe carroça, que jamais a gente conseguiria acabar com a carroça. Então a gente precisa entender que tudo tem uma evolução Biblicamente na ele está vida. bem informado, será? Essa Porque na parte de época de Jesus Jesus Cristo, Cristo eu não via maltrato nenhum no que a é, gente constata em o Bíblia animal era e em sagrado, né? orientações. Aí, assim, o que a gente precisa entender é que tem uma evolução, né? E faz parte dessa evolução a gente tentar entender e respeitar os animais. Não tem como a gente viver numa sociedade que evolui com a carroça. A carroça, ela, partindo de um raciocínio bem básico, bem esdrúxulo, não pensando só no animal, a gente tem problemas no trânsito, a gente tem, porque uma carroça empaca um trânsito, se você for pensar nesse ponto. A Gente, gente, isso é um atraso qual, imensurável. qual carroceiro hoje que tem 3 animais para revezar, que dá o descanso, que consegue manter o alimento do animal? É caro. Eu tenho 7 animais resgatados. É caro manter cavalo, não é barato. Cavalo precisa de ração, precisa de casqueamento, precisa de veterinário, precisa daquele do verde, quando você não tem o pasto. Então, assim, um animal é caro. Como que uma pessoa que vive de um frete, que vive de uma coisa, consegue manter um animal? Hoje, graças a Deus,
a nossa cidade, as lojas de construção estão passando por um processo de transformação, né? Estão tirando o trabalho de tração animal e estão colocando moto, caminhãozinho. Então, isso já está beneficiando bastante o nosso processo. Mas isso já acontece aqui? Acontece. Acontece. A Construfácil já tirou. A Comarco tirou, mas a Comarco ainda fica com os 2 carroceiros ali na porta 3, que se não tem a demanda, a pessoa escolhe o frete mais barato, vai de cavalo, entendeu? Vai de carroça. Mas já tem empresas aqui que estão modificando, tem outras que ainda não, igual a Mater Shop, né? Essas outras ainda tem, mas tem empresas que já estão adotando outras fontes de entrega. E isso a gente tem que parabenizar e agradecer, porque tem empresa aqui que eu fiquei sabendo, ainda não tive tempo, vou ver se eu vou agora nesse mês de julho, que a gente está sem sessão, que tem o carroceiro, mas que ela exige peso, exige a carroça, exige o pneu. Então, assim, já tem um lado melhor voltado para a condição do animal. Tratamento, né? Mas a gente precisa, sim, de apoio da população, de apoio de todo mundo. Eu vou lançar um abaixo-assinado agora, para a gente angariar o maior número de assinaturas possíveis, para quando eu vier apresentar o projeto de lei, para a gente acabar com a carroça, a gente ter o apoio da maior parte da população. A gente tem projetos, igual aquele cavalo de lata, que é um projeto lindo, tem custo. A gente precisa de apoio para a gente viabilizar o projeto. Então, assim, a gente pode muito bem, tudo é assim, é um passinho de cada vez. O que a gente precisa? Estruturar o curral. O curral vai estar estruturado, a gente vai estar com as leis do curral funcionando. Quando você fala estruturar o curral, é o curral municipal. Tudo. Sim. Estruturar tudo, desde o espaço físico até as leis. Estruturamos o curral porque não tem nada. A gente estrutura o curral vai estar apto para receber animais e vai estar já doando, já vai estar com a sua funcionalidade. A gente já, caminhando junto, a gente já vai pegando as assinaturas, já vai fazendo o trabalho. Tentando, né, talvez, quem sabe, conseguir apoio de deputados para a gente viabilizar esse cavalo de lata. Viabilizando, outra coisa, microchipagem. A gente precisa urgente, mesmo que seja uma coisa voluntária. A gente tem uma ONG, né, que agora em setembro ela faz 1 ano, e através da ONG a gente talvez consegue viabilizar muita coisa que talvez trava na prefeitura. A gente pode microchipar esses cavalos, porque quando cair um cavalo na rua, a gente passa o leitor, a gente sabe que é o tutor. Você tem conhecimento. Tem como a gente punir essa pessoa. Porque eu tenho cavalo lá que eu tirei do chão com o trator, e eu não sei quem é o dono. Porque quando o cavalo tá sadio, todo mundo quer. Mas na hora que o cavalo tá caído, todo mundo te fala assim, você não tem jeito não, isso aí tá morto. Você vai tentar salvar isso aí? Não, você vai gastar dinheiro demais. É isso que o povo fala. Então, assim, se a gente microchipar, a gente já diminui bastante com esse abandono. Se a gente começar a ter regras e ter leis que funcionem, porque não funciona ainda, esses catireiros, esses carroceiros que soltam animais em via pública vão parar. Por quê? Porque eles vão perder o animal. Eles têm que entender que se o animal estiver solto, não é deles mais, vai ser do poder público. Então, isso não existe aqui. Pega o animal, leva para o curral, eles vão lá à noite e tiram. Então, assim, precisa fazer com que as coisas realmente funcionem, que as coisas realmente tenham aplicabilidade, entendeu? A gente vai criar, a gente tem que fazer o projetinho de lei, e com isso eu quero associar, isso é uma ideia minha, eu estou aberta a sugestões, até peço opiniões, que a ideia minha é fazer esse abaixo-assinado, enquanto a gente vai organizando essa questão burocrática do curral. O curral, estando alinhado, a gente já tem assinatura suficiente para a gente apresentar esse projeto de lei, para a gente tentar, nem que a gente ponha prazo, que não acabe com ela assim, vai acabar amanhã. No final de 2022 não tem mais carroça. A gente coloca um prazo para essas pessoas irem deixando de ter essa prática. Mas isso é uma coisa que eu tenho animais resgatados. Eu tenho animais que eu tirei, assim, hoje estão super saudáveis, mas que eu tirei, assim, caído, machucado, destruído, apedrejado, tem de todo tipo. Então, assim, o olhar do cavalo é expressivo demais.
Não, Você vê a gratidão dele no olhar. não. Então, assim, não dá para a gente... A gratidão é o maior exemplo que o animal nos dá. É a lealdade, a gratidão e o amor, tá? Que o ser humano tem muito o que aprender com eles. Débora, eu quero te fazer uma pergunta. Nós temos, claro, a informação de outros órgãos protetores também. Cada um funciona individualmente ou há uma coesão para que se busque soluções? A proteção Tem animal ela é protetores muito desunida. solidários. Eu estou te falando pelo que eu vejo nas redes sociais, que eu Desunida. compartilho tudo. Desunida. Desunião. Hã? Não existe união na proteção animal. Não existe, às vezes, muita divergência de ideia, porque esses tempos atrás eu conversei com a pessoa da Proama, com a Sara. A ideia dela é completamente diferente da minha, mas respeito, entendeu? A gente tem que respeitar a forma de trabalho dela, mas não é a forma que eu trabalho. Mas eu, Neto, mas eu jamais falaria alguma coisa dela. Ela já foi em rede social falar de mim. Então, assim, o que que tem? Muita querer aparecer. As pessoas querem curtida no Facebook, querem fazer mídia em cima de um caso, isso é o caso da repercussão. Porque eu Então, questiono assim, o seguinte, eu questiono a questão de ação. Que blá, não, blá, blá, para mim não não, funciona. não. Funciona para Hoje, mim o assim, agir. não tem, Porque hoje na cidade, assim, não pega, colocar a foto do animal que muitas não, vezes a gente perde noite de sono de tão não, impressionada que fica com aquilo. né? Coloca, seja lá quem for, não estou aqui especificando ninguém, mas Aham, coloca-se ou um cavalo caído, ou um animal, um cachorro maltratado, né? coloca e pede ajuda. Mas não faz Qual nada. ajuda? A gente compartilha para colocar na rede social e compartilhar o cidadão que não é compromissado Faz. com nenhuma instituição faz. Eu queria saber, não só de você, mas também É, dos outros, que eu terei, se Deus quiser, a oportunidade, qual a linha de pensamento? Compartilhar só resolve alguma coisa? não, Está perdido no bairro não sei o quê, na rua não sei o que lá. não, Pronto, ajudem. Acha que o animal vai ficar lá sentado esperando que a não, pessoa leia isso na rede social e não, vai lá, e ele vai estar não, lá quietinho, esperando? não. Ou teria que ter uma ação de emergência para atender naquele momento e daí depois Postar. procurar uma solução mais concreta. Mas só o compartilhamento ele vai continuar na rua, Vai. à mercê de atropelamento, de maltrato, de fome, de sede. E outra coisa que tem me preocupado muito é a quantidade de Demais. animal que fugiu. Falta de atenção do tutor. Eu acho que é muito descuido. É, Eu acho que é muito descuido. Eu compartilho tudo porque eu fico tensa, eu fico triste. Então, eu compartilho, embora sabendo que um compartilhamento é um grãozinho de areia, né? Mas não seria também muito descuido dos donos desses animais? sim. E isso aí de fugiu, saiu, não está também muito ligado à ação de abandono Também. proposital? A gente tem, vamos por parte. Essa questão de postagem. Tem muitas pessoas aqui que antigamente tinham uma atuação melhor em relação à causa, mas como a causa exige muito, você tem que abrir mão de muita coisa. Hoje, assim, eu estou falando de mim. É a minha vida, não troco por nada, foi a minha escolha. Mas eu não tenho como sair, se você me chamar para ir numa coisa
uma janta na sua casa hoje, de última hora, eu não tenho condição de ir. Eu tenho que ser avisada antes para eu programar para eu conseguir ir por causa da quantidade de animais. Gente, quando tem muito animal, não tem como você colocar uma pessoa lá para te ajudar a tratar. Os animais não aceitam. Então, a gente que tem que fazer tudo. Então, a gente tem toda uma rotina. O que acontece? Muitas pessoas que antes tinham atitudes de resgate, de fazer uma feira, de fazer uma ação, pararam por quê? Porque querem casar, querem ter filho, querem ter família, entendeu? Então, assim, tem outras prioridades que para eles, naquele momento, é mais importante do que uma causa. A gente que vive a causa, acontece isso. Às vezes a gente está lotado. Eu estou com um pedido aqui de um poodle, que eu quero ver se eu vou lá amanhã, que eu não consegui hoje. Ele tem tutora, ele está na rua parecendo um Bob Marley, de tanto dread que ele está. Então, assim, acaba que quem que está lotado é quem que mais faz. Tem os protetores independentes hoje, tem algumas pessoas que têm 16, 20, 30 animais, que são os que ainda continuam resgatando, que são os que ainda abrem sua casa e que coloca mais um e que tenta ajudar e que tenta fazer. Mas, assim, existe muita postagem, muito protetor de computador, muito protetor que não vai, que não sabe o que é levantar um cavalo, que não sabe o que é o gasto de um cavalo. Para você curar, a gente estava no curral esses dias, levantando um cavalo que até morreu, que caiu lá na porta do Sol e Brasa. A gente ficou 3 dias lá envolvida com o cavalo, a gente perdeu o cavalo, e pessoas ligando para a gente resgatar cachorro, e a gente está aqui, não tem como. Tenta outra pessoa. Aí xinga a gente tudo, não entende. Mas, assim, muito protetor de computador. Isso existe. Isso é fato na nossa cidade. A questão de abandono disfarçado. Isso a gente está vendo demais, porque tem cachorro de Shih Tzu, né? Shih Tzu tá uma beleza na rua. Por quê? Compra, acha bonitinho, pequenininho, começa a dar gasto, né? Shih Tzu tem que ir para pet shop. Então, a gente começa a ver o abandono. Outra coisa que eu vi demais, assim, esses tempos atrás, meus animais são resgatados e eles não têm contato com rua. E esses dias a gente estava dando suporte para um vizinho lá, que a cachorrinha foi atropelada onde eu estou morando. Minha mãe deixou o portão aberto e uma das minhas cachorras para a rua, a boneca. E eu virei um inferno para achar a boneca. Em 4 dias a gente já conseguiu pegar a boneca. Só que os cachorros ficam loucos na rua. Aí eu consegui pegar a boneca. Mas eu vejo o quê? As pessoas são acomodadas. O cachorro foge, elas vêm aqui para o Facebook e postam a foto do cachorro, fica esperando alguém achar para ele e levar o cachorro para ele. A pessoa não vai para a rua atrás, tem informação, vai em cima. Não. Aí vira e fala assim: ai, meu filho está tão triste, eu vou arrumar outro cachorrinho para ele. E largou aquilo na rua. Por quê? Porque já postou, não apareceu ninguém. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. A gente precisa de fazer trabalho de conscientização assim que as aulas voltarem. A gente precisa muito de fazer um trabalho em parceria com a prefeitura de conscientização nas escolas, porque eu acredito muito que as coisas possam vir a mudar em um futuro se a gente trabalhar a base, que são as crianças. Em Então, a gente precisa em muito gerações futuras. para a gente melhorar. Eu acho que a gente trabalhar o adulto, a gente é tido como louca, né? Que a gente, nossa, eu ouço, nossa, você gasta seu salário com bicho, nossa, você deixa de fazer as coisas por bicho. Gente, é a minha vida, é a minha escolha, respeita. Claro. Eu não critico a escolha do outro que resolveu casar e ter filho. Eu escolhi isso para mim, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu quero ter meus bichos. Entendeu? Eu comprei um pedacinho de chão que eu quero tentar construir para levar os bichos para lá, para ter espaço, ficar lá solto. Entendeu? Então, assim, escolhas. Cada um tem as suas, respeite. Só isso. Só que o descaso é muito grande. Tanto de tutores e responsáveis, a gente soltou uma campanha agora. Campanha não, um post falando de vacinação. Leda de Deus. O povo não sabe que tem que vacinar o animal uma vez por ano. Você questiona, eles falam assim: ah, meu animal toma vacina, aquela que a prefeitura dá, é antirrábica. Então, por que tem surto de sinomose? Essa época de frio, quantos animais já morreram com a tal da sinomose?
Animal que tem tutor, e que tutor deixa dar a famosa voltinha. Isso não existe. Animal para passear tem que ser assistido, tem que estar na coleira, na guia. Os Eu vou meus deixar abrir o passeiam portão. 2 vezes por semana, só que é como eu posso, e tem uma estudante de veterinária que sai com os 4. E passeio Eu vou 2 vezes por deixar semana, só. dar uma voltinha. Isso não existe, porque nessa voltinha ele pode não voltar, pode ser atropelado, pode contrair uma doença, alguém pode achar bonitinho, pegar e levar embora. Então, pode acontecer várias coisas. Você está colocando aquela vida em risco. Então, assim, e as pessoas não têm essa noção. Acham que está fazendo bem. Ele gosta. Eles não vê o outro lado. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa ter bastante cautela, bastante paciência e trabalhar a base. Eu acredito que no futuro a gente vai ver muita coisa melhor, mas assim, hoje em dia, hoje eu recebi o pedido de uma adoção de um cão, 6 anos, lindo, de raça, porque a pessoa está vendendo a casa e vai mudar para apartamento. Entendeu? Então, assim, eu não posso mais ficar com ele. Tem gente que acha que é um objeto. Entendeu? Então, Alguma assim, o coisa que que você não tem fala para uma sentimento. pessoa assim? Você não tem o que falar, você tem que tentar ver se arruma um lar para esse cachorro, porque senão talvez ele vai ser solto na rua. Então, assim, é Certamente. difícil, sabe? Se lidar com o ser humano, porque a maioria da pessoa que não é como a gente, que tem essa sensibilidade com os animais, que sabe que é uma vida, que tem dor, que sente frio, essa época de frio, Tem a gente soltou uma campanha de agasalho para poder conseguir coberta, as coisas para a gente poder abrigar os animais de rua. A gente não consegue doação. Eu consegui doação de coberta de 2 pessoas, consegui doação de 2 metros de tecido de outra, e eu comprei o resto. Amanhã a gente vai mandar fazer roupinha para a gente começar a pôr nos cachorros de rua. Cobertor, todo ano eu compro. Até a moça brincou comigo. A senhora está fazendo campanha de cobertor? Eu falei, estou bem, mas é para cachorro. Todo ano eu faço. Inclusive, posso passar alguns para você. Todo mundo faz para ser humano, mas ninguém pensa no cachorro que está aí na rua morrendo de frio. Entendeu? Existem casos, aqui na nossa região não é tão comum, mas de cachorros que morrem por hipotermia, né? Pelo frio da madrugada. Então, assim, a gente está fazendo, amanhã, se Deus quiser, vai fazer algumas roupinhas. À medida que for fazendo, a gente já vai colocando. É o que eu falo, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque falta conscientização ainda. A população doa em várias campanhas para o ser humano, mas não ajuda um pouquinho assim para um animal. Então, assim, eu tenho muita esperança, tenho muita fé que a gente vai conseguir. Né? Porque ficar só na fé e na oração não resolve totalmente, não. Eu acho que a coisa tem que ser seguida de ação. E eu vou encerrar nossa conversa a respeito de leis, a respeito de atendimento, a respeito de respeito mesmo aos animais, com a frase do grande, do imenso compositor Geraldo Vandré: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Porque se nós ficarmos à espera do que virá, o virá não vai chegar. Não é isso? Eu agradeço você, Débora, pela disponibilidade, pelo seu trabalho, e espero que você consiga, agora, estando ocupando uma cadeira na Câmara Municipal, que você consiga mais adesão, mais realização, que você tenha força para exigir que as leis elaboradas se cumpram. E vamos aí ficar de olho nessa questão de canil e de curral, para ver o que acontece, o que muda, porque as coisas, infelizmente e atualmente, só mudam sob pressão. Muito obrigada. Obrigada, Leda. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho. Quero pedir o apoio de todo mundo para que a gente juntos possamos mudar toda essa realidade, tanto de canil, que não é o local ideal ainda, curral, todas essas demandas, tanto da prefeitura, tanto dos nossos animais, pedir o apelo da população
com lares temporários para a gente castrar esses animais em situação de rua. A gente vai tentar alugar um espaço, mas a gente ainda não tem condições para isso. Então, assim, eu só tenho que te agradecer ao espaço para a gente poder falar um pouquinho e espero, num futuro próximo, em breve, antes do fim do ano, estar aqui voltando, apresentando as leis, os projetos de lei e mostrando como as coisas têm mudado e vão mudar nos próximos anos até acabar o nosso mandato ou até a gente continuar, a gente não sabe do futuro. Mas, assim, carroça, todas essas questões, isso é uma coisa de vida, né? Então, com certeza é uma coisa que eu nunca deixaria para trás, é uma coisa que a gente quer e vai fazer com que as coisas melhorem, pelo menos na nossa cidade. Enquanto a gente está se despedindo, eu me lembrei de uma coisa. Como é que tem pessoas que fazem campanha para melhorar a situação ou resolver uma situação de cães, gatos e tal, com galinhada? Mata-se um animal para resolver o problema do outro? Tem Eu muita. fiquei indignada com essa questão. Mas, de qualquer forma, Débora, meu muito obrigada, sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, e que venha a luz divina, porque aqui embaixo Amém. a coisa está difícil de iluminar. Tá? Tá. Obrigada. Essa questão da galinhada, eu estou, né, vegetariana. Tem gente que é protetor que não é, entendeu? É um processo, né, que a gente tem que passar, porque a gente vive numa cultura carnívora, né? A gente, desde a base, já implementa a carne na nossa alimentação. Então, isso tem que ser uma opção de cada pessoa. Eu convivo com pessoas que são protetores e que comem e que dizem que não vão deixar de comer porque não dá conta. Então, eu acho que isso é propósito de vida. Isso é a partir do momento que você colocar um pedaço de prato no carne e entender que aquilo ali não faz sentido, você vai começar a entender um pouquinho do que é proteção animal. Então, não estou para julgar, não estou para condenar, nem nada. É questão de escolhas, né? E a gente defende tanto, né? Então a gente tem que pensar que são vidas também. Mas, mais uma vez, te agradeço a oportunidade. A gente vive numa sociedade, infelizmente, que eu acredito que vai mudar um pouco, né? Mas eu não acredito que no futuro a gente tenha uma sociedade totalmente vegetariana. Mas eu acredito que está se caminhando, porque hoje a gente tem muitas opções no mercado de coisas feitas com plantas, com sojas, que substituem, né, a carne, que é o que eu estou me apegando para a gente sair, né, dessa coisa da carne. Então, mas é um Respeitemos as processo. escolhas de qualquer um, Escolhas. não é? É, Desde que as nossas sejam respeitadas. com Tá? certeza. Gente, aqui encerro mais uma bateria de conversa com a vereadora Débora Dal, protetora de animais, que nos contou muito a respeito das dificuldades que ainda ocorrem, naturalmente, por falta de leis que não se cumprem ou por falta de leis que não são elaboradas. Vamos torcer para que esse jogo vire e que haja respeito de uns pelos outros e que nós outros saibamos respeitar os animais, tá? E vou lembrar de novo que Coluna Leda Pinho no YouTube tá lá o lugarzinho para deixar seu like e compartilhar conosco, caminhar conosco, seguir conosco. Até a próxima.